A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom que mais uma vez estamos aqui para vos transmitir a gloriosa palavra do Senhor. E desta feita com um tema maravilhoso que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 10, que eu trago o seguinte tema: o tempo de ódio. É o tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que as pessoas odeiam umas às outras, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, uns aos outros trair-se-ão, aborrecerão uns aos outros e uns aos outros trair-se-ão. É o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo onde as pessoas têm rancores, as pessoas são rancorosas, as pessoas são competitivas, as pessoas são egoístas. É o tempo que nós estamos vivendo. E eu vos trago esta palavra para desmantelar dentro de nós, dentro de muitos, esse pensamento que também nós somos tentados, por que não dizer? Cada um de nós somos tentados a querer olhar sempre para nós. Se não for nós que falamos, de repente aquilo não é importante. Se o empreendimento não for meu, de repente não tem significado. Mas o que eu vejo é que nós temos que somar nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando Cristo proferir a palavra, e até quando eu me converti, quando eu li essa palavra, eu ficava espantado com esse termo que muitas pessoas iam odiar uns aos outros, que muitas pessoas iam aborrecer uns aos outros. E nós vemos que isso acontece com frequência. Acontece com naturalidade, parece que é algo natural. Você vê que enquanto o outro está falando, a outra pessoa já está tramando para se opor àquela palavra ou se opor àquela mensagem. Parece que o que o outro faz não é importante. E o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é diferente. E que nós devemos considerar, juntamente com Paulo, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós vemos que o fruto do Espírito, conforme dizem em Gálatas capítulo 5, isso passa longe. Pelo contrário, acontece o oposto, acontece o egoísmo, a prepotência, acontece, sabe, a ambição, acontece a emulação, o espírito, acontece na realidade as obras da carne, a emulação, o espírito competitivo. Aí você vê que, de repente, alguém tem até uma ideia boa, uma ideia que pode somar, mas como não é minha, eu não vou aceitar. Olha que situação. Como não fui eu que disse, aquilo não vai somar, sendo que muitas vezes aquelas informações são muito valiosas, são importantes para o crescimento, para a edificação da obra do Senhor. E nós vemos que há, até nas religiões, porque de repente eu não comungo com a mesma situação, eu tenho um pensamento diferente, eu trago por uma vertente diferente, outras pessoas já falam, não, é do diabo, é do Satanás. Sendo que muitas vezes algumas coisas precisam ser só organizadas, precisam ser olhadas do outro lado, precisa ser, sabe, elas precisam ser encaixadas de uma melhor forma. De repente a pessoa olhou por um ângulo diferente, e ele precisa olhar pelo outro ângulo e a gente consegue se acertar. Não significa que ele é um hereges, mas existem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E muitas vezes nós se precipitamos conforme alguém costuma dizer, no juízo de valor, e já se precipita no falar e dizer que a pessoa está totalmente errada. Não, de repente, a pessoa, ele só não chegou àquela conclusão, mas que de repente ele pode chegar lá. E a gente pode ter uma paciência um pouco mais. E aí nós vemos aqui o que diz a palavra do Senhor. Nesse tempo, muitas pessoas aborrecerão umas às outras, trair-se-ão uns aos outros. A minha palavra é uma palavra de apelo, para que nós possamos olhar para dentro de nós, se de repente nós não estamos se encaixando nesse tipo de pessoas que se deixam levar pelo cumprimento dessa profecia. Que possamos fazer como Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que nós não possamos ser moldados ao que o mundo dita, ao que o mundo prega, ao que as pessoas dizem. E você vê que isso acontece em todas as esferas, em todos os locais. Acontece no colégio, acontece na igreja, acontece na política, em muitos locais. De repente a pessoa tem uma ideia genial,
mas como não foi o meu lado, aquilo que eu defendo, aquilo é descartado. E que nós possamos entender o que diz a palavra do Senhor. Nesse tempo, muitas pessoas aborrecerão uns aos outros. E a traição? A traição era algo que era olhado como algo repugnante. Agora hoje, se de repente vai resultar em algo financeiro, ou em algo que possa elevar, a pessoa acha que não se deve acolher, ou que se deve aderir àquela situação tão crítica. Que Deus nos guarde, meus amados irmãos. Que o valor que nós temos em Cristo Jesus, que a presença de Deus, a comunhão que nós temos com nossos irmãos, isso seja mais valioso. Sabe, o respeito, a dignidade do próximo. Quantas pessoas deixam a gentileza, deixa a harmonia, deixa a generosidade, deixa, sabe, aquela maneira gentil, aquela cordialidade. Sabe, as pessoas não são mais cortês. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ampare e que nós possamos colocar em prática o que o Senhor Jesus Cristo quer. E que possamos colocar em prática a palavra de Deus e andarmos segundo o Espírito Santo de Deus, que flua no seu interior e que possamos estar na expectativa da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, olhai, a vossa redenção está próxima. Cristo fala a respeito de alguns sinais quando ele se refere a isso, mas eu agora trago, parafraseando, eu trago isso para nós. Nós devemos sinalizar nas nossas vidas, devemos acender um sinal de alerta, porque Cristo profetizou que essas coisas iriam acontecer quando seria no princípio das dores. É o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de purificarmos a nossa mente, purificarmos o nosso coração e nos voltarmos para a palavra de Deus, e que nós não possamos estar enquadrados nessas pessoas que estão odiando uns aos outros, mas pelo contrário, que possamos amar, se entregar, sabe? E se renovar na presença de Deus, para que possamos estar com o Espírito de Cristo em nosso coração. Deus abençoe, transmite essa mensagem e transmite com alegria. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.